Oi pessoal, tudo bem? Eu tô tomando a liberdade agora de gravar em vídeo, porque nós passamos a publicar os áudios por- pelo YouTube, então agora faz mais sentido ter vídeo, né? Pelo menos é mais dinâmico. Acho que a gente fala melhor assim. Então, continuando aqui a nossa leitura comentada, o tema de hoje é o sexto e tem um título de Homem Criado à Imagem de Deus. Então, basicamente, hoje a gente vai falar sobre amor. E esse amor é um tema muito interessante e muito imprescindível para os dias de hoje, né? Porque hoje você tem uma compreensão muito diferente da compreensão cristã de amor. E a gente vai entender essa compreensão de amor cristão através da leitura deste texto aqui. Bem, então, começando a leitura, vamos falar sobre. Vamos lendo aqui, né, e eu vou comentando. Então, esse tema é dividido em 4 tópicos, né? O primeiro tópico é o homem criado à imagem de Deus. Vamos ler aqui um pouquinho e vou comentando. O livro de Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Há uma distinção nítida e radical entre os seres não humanos e os seres humanos. Só os humanos são a imagem de Deus, refletem de Deus muito mais do que simplesmente ter sido criados por Ele. Participam da divindade de Deus de um modo superior à natureza não humana, embora essa semelhança não alune logicamente a distinção entre a natureza humana e a natureza divina. Então, comentando aqui rapidamente esse trecho, primeiramente a gente tem que, né, falar que aqui você está se pensando em criaturas visíveis, né, não em espíritos puros, né, como seriam os anjos. Então, dentro das criaturas visíveis, existe uma diferença entre o ser humano e aqueles outros seres que não são humanos. Então, de alguma maneira, a gente reflete algo divino. E, essa reflexão, vamos dizer assim, esse reflexo de Deus, ele. Se você achar que pode ser sério. Desculpa aqui. Essa Síria é meio intrometida. Então essa participação na divindade de alguma maneira nos eleva a uma condição de participação da natureza divina, apesar de não termos a nossa natureza divina, né? Nós temos uma natureza humana, uma coisa, mas nós existimos enquanto participantes dessa natureza divina, que é diferente dos seres não humanos, né? Eles não fazem essa participação. Vamos continuar, para isso daí vai ficando mais claro. Esta posição intermediária do ser humano entre o mundo material animal e a divindade pode ser negada por dois extremos. No primeiro caso, o homem se dirige em senhor absoluto de si mesmo. O homem se erige em senhor absoluto de si mesmo e de toda a criação. No segundo, considera-se o ser humano como um simples produto da evolução animal, por complexa que seja concebida, privado de espiritualidade e liberdade. Então, isso aqui é muito interessante, porque aqui mostra duas compreensões, né, duas vertentes que hoje se tem com muita disseminado com muita fraqueza, basicamente definindo a cultura moderna. Uma espécie assim de noção, né, de que o homem é Deus, né? Então o Senhor total da criação, a gente busca
É como se nós fôssemos capazes de criar do nada, né? Então a gente se coloca no lugar da divindade. E por outro lado, como se nós fôssemos simplesmente um animal mais desenvolvido que os outros. E que se, por exemplo, tivéssemos aí mais alguns milhões de anos em desenvolvimento, nós seríamos mais ou menos iguais, né? Sei lá, outros seres poderiam se tornar espirituais, vamos dizer assim. Então essas duas realidades são distintas da compreensão cristã, né? Existe uma ruptura, uma separação essencial, uma separação, uma condição que é insuperável pela possível evolução, né? Que é justamente o plano espiritual, né? Por mais evoluídos que sejam, sei lá, os primatas superiores, por exemplo, que eles sabem, sei lá, falar alguma coisa nesse sentido, né? Porventura, aprendam a se comunicar de uma maneira mais complexa, isso é falar em um nível. Agora, outra coisa é você falar em espiritualidade, né? É ter um espírito ali. Então, são coisas... É uma ruptura aí. Não tem como animalizar o espírito, né? Vamos dizer assim. Só tem como animalizar o espírito, né? Na verdade, é você ignorar que o espírito existe, né? Então, se o espírito não existe, então, de fato, toda essa nossa busca por Deus é quase como uma necessidade psicológica apenas, né? Da nossa complexidade. Mas, enfim, obviamente, isso daí não é a compreensão cristã. Então, acontece-nos muitas coisas que não controlamos, nem queremos, nem prevemos. Vivemos num fluxo de tempo e de acontecimentos que não podemos intervir nem deter, de modo que nossa finitude é evidente. Então, isso daqui ele está falando sobre a nossa realidade, a nossa vivência humana, em que a gente percebe que nós somos limitados, ou seja, nós não somos deuses, né? Nós não podemos ocupar o lugar de Deus como ser infinito. Nós somos finitos. Isso é evidente. Só uma pessoa que esteja fora, quer dizer, que tenha uma total desconexão com a realidade, poderia falar que nós somos infinitos, né? Enfim, isso daí é uma coisa evidente. Por outro lado, né, constatamos, para começar, o fato surpreendente de que, sendo finitos, nós o sabemos ou temos consciência disso. Ora, se sabemos que somos finitos, é porque nosso entendimento ultrapassa de alguma forma o limite da própria finitude. Então isso aqui é um argumento contrário à segunda posição moderna, vamos dizer assim, em que fala que nós somos finitos, vamos dizer assim, nós somos animais mais desenvolvidos que os outros, e que por conta disso, né, não existiria o espírito, não existiria, por exemplo, a eternidade e tudo mais. Se isso fosse real, né, vamos supor que não existisse a eternidade, se fôssemos realmente seres desenvolvidos, mais complexos que os outros primatas, por exemplo, e não existisse a eternidade, nós não almejaríamos ela. É simples assim, né? Como que a gente vai almejar uma coisa que não existe e que a gente não experimenta, né? A gente não experimenta a eternidade e mesmo assim a gente almeja ela. Como é que a gente consegue fazer isso? Se nós fôssemos simplesmente animais super desenvolvidos. Se alguma coisa não existe de fato, e nós, como seres materiais, nós conhecemos através da nossa capacidade dos nossos sentidos, né, e das nossas experiências, como é que a gente intui que existe a eternidade? Isso não dá para explicar isso por um viés simplesmente materialista, né? Então, em definitivo, somos indubitavelmente finitos, vivendo além disso num mundo material finito.
Percebemos também, porém, a capacidade de distanciar-nos ou desprender-nos dos condicionamentos da finitude. Tal capacidade só é possível por sermos espirituais e vemos nisso o que nos assemelha a Deus, espírito infinito e absoluto. Semelhante concepção é problemática tanto teoricamente, pois a natureza de um espírito é em si participar do absoluto e tender para ele. Não, peraí, isso daqui eu fiz um corte, então ficou um pouco confuso, mas aqui ele estava falando sobre o seguinte: existe uma terceira concepção moderna, vamos dizer assim, que vem através de uma percepção humanista, de que, tudo bem, eles admitem, olha, nós somos matéria e também somos espírito, mas tanto nossa matéria quanto nosso espírito são finitos. A gente, vamos dizer, quando a gente morre, nosso espírito morreria com a gente também. Então, é isso que está falando aqui, né? Ficou meio desconexo. E aí ele está dizendo que o texto diz que, olha, essa percepção é teoricamente muito frágil, porque o espírito, ele se aproxima de Deus, né? Ele tem uma... porque a natureza de um espírito, né? Se a gente fala da natureza corpórea, né? A gente está falando de uma natureza finita. Se a gente está falando de uma natureza espiritual, a gente está falando de um outro tipo de natureza. E essa natureza do espírito é por si mesma participar, o fim dela, né? Faz parte da natureza do espírito participar do absoluto, ou seja, participar de Deus. É justamente por termos um espírito que nós conseguimos, nós temos a intuição de que o eterno existe, né? Então é o espírito aquilo capaz de dar ao homem, dar a nós essa intuição do infinito. E necessariamente, como natureza desse espírito, esse espírito precisa participar do infinito, né? Então, do absoluto. Ele precisa tender para o absoluto, né? Ele também perderia essa noção do infinito se ele fosse finito. Bem, vamos agora falar. Isso daqui fecha um pouco o primeiro ponto, da gente entender como é que nós conseguimos, como é que nós somos, né, criaturas materiais e refletir a Deus. Um comentário à parte, né? Culturalmente, né, os artistas eles foram representando essa imagem de Deus, quer dizer, a nossa imagem, né, perante Deus, como reflexo de Deus, de uma maneira material, para ficar mais evidente aquilo, né? Quer dizer, evidente não, desculpa, mas para comunicar melhor, né? Então, o que geralmente se faz, né? Se faz uma representação de Deus como um Deus Pai, como um Senhor barbudo, né? Que é a imagem do Pai, do Patriarca e tudo mais, já que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se tem ali uma imagem humana de Deus. Só que isso é uma representação artística, isso daí não... E acontece que isso acabou sendo distorcido, né? Foi retirada essa ideia da imagem artística e foi colocado foi se deturpado, né, essa compreensão, dizendo que não, na verdade, então o Deus cristão, né, o Deus católico é um Deus velhinho, barbudo que mora no céu, né? E é isso daí tornando, vamos dizer assim, diminuindo, obviamente, tornando jocosa a nossa fé. Então, assim, isso obviamente não é verdade, né? Assim, nós somos a imagem de Deus enquanto espírito. Deus é um ser puro, um espírito puro. Ele não tem forma humana, obviamente, né? Ele não tem uma forma de um corpo humano. A gente já tratou em outros pontos em que, assim, isso é uma coisa. Outra coisa é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele levou a matéria humana para a Trindade. Isso é uma coisa. Outra coisa é Deus Pai ser um velhinho barbudo que fez a nossa imagem como se ele fosse humano. Ele não é humano. E o que nos assemelha a ele é o nosso espírito, não o nosso corpo, obviamente, tá? Só para deixar isso aqui, só para passar por isso, né? Ponto 2 aqui, ó. O ser humano criado por amor, criado para amar. Então a criação é um dom gratuito de Deus.
Com outras palavras, toda a criação é obra de seu amor. Devemos rejeitar a frequente tentação de submeter Deus ou a vontade de Deus à nossa lógica ou às nossas condições. Então, esse é um ponto básico, né? Nós existimos, a nossa existência, a nossa vida, a maneira como somos, é tudo dado. Deus não precisava fazer a gente. Deus não precisava do nosso amor, né? Vou colocar aqui uma comparação, né? A compreensão, vamos dizer assim, do Deus mais poderoso, né, da mitologia grega é o Zeus. E na mitologia grega eles precisavam ali, né, o Olimpo precisava das orações do ser humano para, sei lá, se manter vivo, né? Então, nesse caso, a divindade precisava do ser humano. Nesse caso aqui, Deus... é interessante, né? Não existia ali tudo que... Se os deuses gregos, né, eles precisavam do ser humano, isso quer dizer que tudo que eles faziam para o ser humano eram interessados. Ou seja, não existia liberdade, não era uma doação. Não existia amor, né? Já quando Deus faz o ser humano, ou faz o universo, cria todo o universo por gratuidade, gratuitamente, sem precisar dele, ele necessariamente, vamos dizer assim, implica em amor. Que amor é doação, amor é gratuito, é um dom que a gente dá e a gente recebe gratuitamente. Então, o amor só existe se Deus fez a gente como sem precisar da gente. Então, se Deus nos fez capazes de conhecer e de amar além daquilo que é material e finito, se nos criou com espírito, é para que conheçamos e amemos a Ele. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Foi para este fim que o homem foi criado e aí reside a razão fundamental de sua dignidade. Então, continuando, né, a gente pode falar dos animais, né, como apegamento, né, como instinto de sobrevivência, como a preservação da espécie, aquela relação, né, de proteção que um animal tem para com o outro. Uma galinha que protege seus pintinhos, uma vaca que protege o seu bezerrinho e assim por diante. Contudo, isso daí não pode ser considerado amor, né, nesse sentido. A gente não pode falar, né, estritamente que uma vaca ama o bezerrinho dela. Ela tem apegamento, mas ela não tem uma consciência daquele amor, vamos dizer assim, desculpa, né, eu acabei de dizer, aquele aparente afeto que uma mãe tem para com seu filhote animal, a mãe animal tem para com seu filhote animal, não é uma escolha dela. Ela não escolhe sentir aquilo. Aquilo está tá impresso no seu DNA. Então isso não é amor, isso é algo diferente de amor. Então, de todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador, né? Então, o que isso significa, né? Também é interessante, né? Um animal, por exemplo, ele não tem consciência de que ele é uma criatura, de que ele foi, né, criado por alguma coisa. Ele simplesmente existe e não reflete sobre isso. Nós conseguimos refletir sobre isso, sobre o fato de que não somos formados do nada, né, de que as coisas vêm, de que, quer dizer, isso nos basta, né? Nós simplesmente existimos e isso nos basta. Não, isso não nos basta. A gente tem uma busca essencial, existencial, né? Então essa busca existencial, ela é uma busca pelo amor de Deus. Ela é uma busca
por conhecer aquilo que nos gerou, aquilo que nos criou. E além de conhecer, participar dessa criação, e participar dessa criação significa amar também, né? Já que Deus nos criou por amor. E conhecer a Deus implica em amar a Deus, né? Assim, implica em conhecer verdadeiramente Deus, significa também ter uma relação pessoal com Ele de amor. Então, assim, por isso que a gente pode falar, né, que nós somos o único ser na Terra que Deus quis por si mesmo, né? Então, todas as outras criaturas, Deus quis por outra coisa, né? Como vamos dizer assim, como uma causa, uma consequência causal da sua criação inicial. Mas o homem não. O homem foi uma criação diferente das outras. Ele não é uma consequência, né, de outras causas, né? Ele tem uma criação específica, né? Uma criação que foi querida por Deus especificamente, né? E não simplesmente somos frutos de uma causalidade, uma segunda causalidade, né? Nós fazemos parte, vamos dizer assim, do plano das primeiras criações, vamos dizer assim, né? Se as espécies, estou pensando assim, na teoria da evolução, né? Diferentemente da teoria da evolução, né? Se a gente pensa nisso, das espécies, que toda espécie vem de outra espécie, né? Então essas espécies que existem hoje, elas seriam causas de outras, né? O ser humano participaria dessa, caso essa teoria, né, que é aceita hoje em dia, é mais aceita na comunidade científica, né, culturalmente mais aceita. Se o ser humano ele faz parte dessa causalidade também, né, ele faz parte dessa evolução das espécies, o espírito humano não. O espírito humano foi uma criação divina, né, diretamente, ela não procede de outra coisa a não ser de Deus. Por isso que a gente pode falar aqui que Deus quis o ser humano por ele mesmo. E isso não implica que o corpo humano é como se fosse um avatar do espírito humano. Não, o corpo o ser humano é um ser composto. O ser humano, ele não é simplesmente espírito, né? Um espírito puro. Ele é essencialmente, vamos dizer assim, ele é uma composição, né? Se não houvesse essa composição, não haveria ser humano, aí seria um anjo, seria uma outra criatura, né? Mas quando morremos, né, pela revelação nós sabemos isso, continuamos homem, continuamos seres humanos. E ser humano implica corpo. Por isso que acreditamos, a fé nos acredita que voltaremos nos nossos corpos, né, na última, na parúzia, né, final, teremos os corpos como acreditamos pela fé que Cristo também está na Trindade com o seu corpo glorioso. Também teremos nosso corpo glorioso na Trindade, no final dos tempos, né? Nossa alma, nosso espírito está separado do corpo, mas não significa que nós perdamos esse corpo, né? Continuando, pode-se dizer, por outro ponto de vista, que a criação do homem à imagem de Deus implica a possibilidade de uma relação de comunicação mútua. A iniciativa dessa comunicação, porém, se refere à intimidade. Só pode provir de Deus, pois o conhecimento natural humano não pode de si ascender à intimidade de Deus. Na verdade, nem a nenhuma outra intimidade se ela não lhe for aberta. Então isso aqui é interessante, que se Deus criou a gente à imagem dele, isso possibilita uma correlação, ou seja, possibilita a oração, né? Se não fôssemos imagem de Deus, não poderíamos rezar, por exemplo, fazer uma oração, pedir as coisas para Deus. Nem outra coisa interessante é que conceitualmente a gente é incapaz de conhecer outra pessoa se essa pessoa não nos abrir, não nos comunicar a sua interioridade. A gente não conhece ninguém se a gente não conversa com ela.
A pessoa necessariamente precisa se abrir para que a gente consiga entrar na interioridade, na intimidade dela. A mesma coisa com Deus. Então, através da revelação, Deus vai se abrindo a sua intimidade. Isso num ponto ápice com a vinda de Cristo, né? Cristo veio abrir, vamos dizer assim, aquilo que era possível para nós entrar na intimidade de Deus, né? Sendo o mais íntimo, né? Agora abrindo, vamos dizer assim, a humanidade, né? De uma maneira tão impressionante, né? Ele se tornou um de nós para que pudéssemos entrar na intimidade de Deus, tornar Deus acessível. Isso significa que o ser humano, sendo imagem de Deus e participando dele, que é amor, é um ser capaz do amor. É esta a sua essência e definição mais profunda, que determina o que ele é e chega a ser. Cada um é tal qual aquilo que ama. E é capaz de amor porque, tendo sido criado por amor, já recebeu este amor, foi amado primeiro. Nisto consiste o amor. Não em termos nós amados a Deus, mas em termos Ele amado. Em termos Ele amado. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Por isso todo o dinamismo da vida moral, as virtudes, é informado pelo amor, pela caridade. A caridade ordena os atos de todas as outras virtudes para o fim. E assim sendo, também dá forma aos atos de todas as outras virtudes, e por isso é considerada a forma delas. Então, isso é muito complexo, daria que a gente tem um tempo limitado, daria para a gente discutir cada frase desse parágrafo aqui, que eu fiz questão de ler integralmente, porque é muito denso e muito profundo, né? Mas o que a gente poderia comentar agora é que se Deus é amor, né? Porque vamos dizer assim, ele sendo a fonte de tudo, ele também existe o amor, então Deus é amor, né? Então Deus é beleza, Deus é bondade, Deus é amor. E ele sendo amor, e esta é sua essência e definição mais profunda. Não, desculpa. E ele sendo amor, isso significa que o ser humano, como criatura divina, como criatura de um Deus que é amor, é um ser capaz do amor. É um ser amoroso. É um ser que essencialmente ama. Então, essa definição, ela precisa ser parte da nossa natureza humana. Nós somos seres capazes de amar. Então, contudo, assim, a gente não pode perder de vista que nós só somos isso porque foi uma dádiva divina. Né? A gente não ama por uma escolha nossa. Nós somos capazes de amar, né? Necessariamente a gente também é capaz de não amar, né? Mas o importante é que a gente tem que ter consciência de que nós só somos essa essência porque foi nos dado isso, né? Essa condição de amar. E aqui ele fala um comentário rápido sobre a questão da vida moral, as virtudes e tudo mais, né? Então, vamos dizer, na sese cristã, ou na prática cristã, a gente busca sempre alcançar a virtude, né? Vamos dizer assim, o caminho da santidade é um caminho de alcançar virtudes. Obviamente, não a santidade, ela não depende apenas de nós, depende também da bondade divina, de um dom divino. Mas o processo é esse, é tentar adquirir virtudes. E as virtudes não é uma coisa assim alheia, porque poderia ser outra coisa, né? Sei lá. Mas, assim, por que virtudes? Porque é a forma, né? O amor, crescer em virtudes significa crescer em amor. Então, a forma das virtudes é o amor. Uma pessoa
Em outras palavras, né, uma pessoa virtuosa é uma pessoa que ama profundamente, né, uma pessoa que ama de verdade. Continuando, né, senão já vai dar meia hora, então vamos tentar avançar aqui com um pouquinho mais de agilidade. Então, terceiro ponto, né, dimensões do ser humano: inteligência, vontade e afetos. Isso que é interessante, agora vai para uma parte mais prática, né? Em geral, pode-se dizer que o amor é, ou pelo menos acolhe, um desejo. O ser humano pode, porém, desejar de diversas maneiras, de modo egoísta ou altruísta, em níveis diferentes de sua natureza, sensivelmente ou espiritualmente, e além disso, dirigindo-se a objetos muito diferentes, por exemplo, inferiores ou superiores ao próprio homem, objetos em si bons ou maus, que caracterizam diversamente esse desejo e, portanto, o próprio sujeito que deseja. A luz da fé indica que o modo de amar mais próprio do ser humano, imagem de Deus, é amar como ele ama. Então, isso aqui é interessante também, né? Porque o campo do amor, vamos dizer assim, dos estudos, né, de amor, é muito vasto e muitas concepções filosóficas do amor divergem, né, do amor cristão. Então, o amor cristão é um amor específico, tá? É um amor que orienta os outros tipos de amores, vamos dizer assim, né? Ou seja, não existe consenso do que é o amor, não existe uma definição única do amor. E o amor cristão, ele é conhecido como caridade, né? Mas mais especificamente aqui em português, né, a palavra eu acho que mais se aproxima da definição cristã do amor é carinho, né? Então a gente fala de amor cristão, a gente está falando em carinho, ser carinhosos um com os outros. Amar como Deus ou amar espiritualmente significa, em síntese, amar com liberdade, de verdade e com verdade. Em outras palavras, significa elevar a afetividade ao nível no qual a razão discerne nela verdade ou falsidade, correção ou incorreção, e abre ou dirige o amor para o outro, o que evidentemente só se pode fazer de modo livre ou voluntário. Trata-se então de aplicar as três dimensões fundamentais do ser humano enquanto espírito, a inteligência ou logos, que lucidamente e de modo absoluto discerne o tipo de amor e o abre a outras pessoas. Então esse é o primeiro ponto, né? As três dimensões. A primeira dimensão é a inteligência ou o logos, que lucidamente e de modo absoluto ela discerne, ou seja, a inteligência discerne o tipo de amor e o abre a outras pessoas. Então eu vou amar cada pessoa de modo diferente, através da minha percepção. Eu vou amar meu filho diferente da maneira como eu amo minha esposa. Eu vou amar meu amigo diferente da maneira como eu amo minha mãe. Segunda, a vontade, que decide livremente como responder a esse pedido lúcido e amoroso ao mesmo tempo. Então, primeiro nós temos a inteligência, que discerne. A segunda, a vontade, que decide, né, livremente. Olha, eu decido, ou seja, não é vamos dizer assim, não é algo que faz parte da nosso instinto. Quer dizer, obviamente, algumas relações já instintivamente, o instinto nesse sentido auxilia, vamos dizer assim, facilita essa escolha, mas o amor, ele necessariamente precisa ser um ato da vontade, ou seja, de uma decisão livre. Eu preciso escolher amar. Quando você ama sua esposa, você está decidindo amar a sua esposa. Você pode decidir não amar ela, né? Não é uma coisa, não é paixão. Isso é interessante. O amor, amor e paixão não são a mesma coisa, né? A paixão, agora eu vou falar aqui um pouquinho, agora eu volto a ler. Então a vontade, né? E amoroso ao mesmo tempo. E terceiro ponto, a afetividade, na sua forma mais profunda e suprema, constitui propriamente o amor. Então, a paixão seria próprio da afetividade, né? Como um sentimento. Então, o amor, ele não é sentimento. Isso é muito importante frisar. Ele envolve essas três capacidades. Um sentimento seria algo do mundo da afetividade, né? Que pode surgir de uma maneira desequilibrada. A afetividade, ela precisa ser ordenada. Isso é importante.
Uma pessoa com afetividade desordenada, ela vai sentir atração por coisas que não são boas, coisas que a sua inteligência discerne que não é bom para você, como por exemplo, sei lá, droga, né? A droga, você intelectualmente fala, cara, eu não posso usar droga porque isso daqui vai me fazer viciar, eu vou perder tudo, né? Eu não vou conseguir construir uma vida, né, para ajudar os outros, eu vou ficar ensimesmado e tudo mais. Então é melhor não usar droga. Mas a afetividade desordenada te leva àquilo, né? Uma carência, alguma coisa que aconteceu com você, um trauma, alguma coisa te leva àquilo. Então, o amor ele envolve essas três coisas, né? Então, por exemplo, quando você, né, sente uma atração incontrolável por algo, que aquilo é um vício, né, e você não tem praticamente escolha, né, você está meio que obrigado àquilo, você não está usando da sua vontade, né, você não está decidindo livremente. Nesse nível espiritual, a inteligência e o amor andam juntos, harmoniosa e simultaneamente. Não aparece a inteligência e depois o amor. Existe o amor rico em inteligência e a inteligência cheia de amor. Eros e ágape, que muitas vezes foram radicalizados e opostos entre si, como amor de desejo, amor de benevolência, como amor ascendente e amor descendente, como amor possessivo e amor oblativo, amor a si próprio e amor ao outro, etc., integram-se, elevando-se e purificando-se. Na realidade, Eros e ágape, amor ascendente e amor descendente, nunca se deixam separar completamente um do outro. Quanto mais os dois encontrarem a justa unidade, embora em distintas dimensões, na única realidade do amor, tanto mais se realiza a verdadeira natureza do amor em geral. Embora o Eros seja inicialmente, sobretudo, ambicioso, ascendente, fascinação pela grande promessa de felicidade, depois, à medida que se aproxima do outro, fará cada vez menos perguntas sobre si próprio, procurará sempre mais a felicidade do outro, se preocupará cada vez mais dele, se doará e desejar existir para o outro. Assim, se insere nele o momento da ágape. Caso contrário, o Zoero decai e perde mesmo a sua própria natureza. Por outro lado, o homem também não pode viver exclusivamente no amor oblativo, descendente. Não pode limitar-se sempre a dar, deve também receber. Quem quer dar amor, deve ele mesmo recebê-lo em dom. Então, aqui, Eros e ágape, né, que são as definições gregas do amor, existem outros também, outras definições do amor, mas esses dois aqui eles formam meio que eles foram meio que historicamente colocados em dimensões opostas, como se o Eros, fosse o amor carnal e o ágape o amor espiritual, e o ágape seria aquele amor mais sublime, né, que mais talvez platônico, né, que te leva a dar-se a si mesmo, e o Eros como o amor de desejo, aquilo que você necessita, aquilo que você busca tomar do outro, né, para alcançar um desejo interno seu, né, colocado como pontos opostos e por vezes, né, por uma concepção. O amor ágape, ele precisaria ser, vamos dizer assim, colocado como principal, e o Eros deveria ser rebaixado, afogado ali. Na concepção cristã correta, a ideia é que os dois eles trabalham juntos, vamos dizer assim. O Eros, a gente pode falar que é do campo da afetividade, né? É o campo daquilo que você deseja, aquilo que tá patente, assim, na verdade está latente, tá interno, aquilo que você busca do outro para si. E o ágape é aquilo que você, né, almeja, aquilo que você idealiza, que é mais voltado para o campo da inteligência, né, da vontade. Então, esses dois amores, né, o ágape que te
levaria a amar coisas mais elevadas, e o Eros, que te levaria a amar coisas, né, coisas mais materiais, a buscar nelas a sua, vamos dizer assim, o seu amor, né, trazer para si aquilo que é do outro, eles vão se alimentando e se ordenando. Então, vamos pensar no amor esponsal, né? Você deseja a sua esposa, você a tem, você ama aquela pessoa buscando também a felicidade de si, né? Quer dizer, eu quero ela porque eu vou ser feliz com ela. Então, o foco aí é você. Por outro lado, ao passo, isso daí, vamos dizer assim, é um amor eros, né? Por outro lado, se você também exercita o amor ágape, você, ao querer para si esse amor dela, você doa a si mesmo. Então você começa cada vez mais a esquecer de si mesmo e pensar nela. Então, enquanto você a ama, né, enquanto você a deseja, você pensa nela, você esquece de si mesmo. Então, nesse sentido, é muito importante que é nesse sentido que o texto fala de que um complementa o outro. Por outro lado, quer dizer, o que seria errado nesse caso, né? Você desejar uma pessoa, né, que apenas por seu bel prazer, você usar daquela pessoa. Então, sei lá, né, você está aí com sua esposa, mas você, enfim, você só está com ela enquanto ela te serve. Se ela não serve àqueles propósitos, ao seu prazer, aos seus intuitos, você depois a descarta. Não, isso ela não me interessa mais, né? Sei lá, uma pessoa, um homem que está, infelizmente isso é o caso, um homem que depois de vários anos, aí a mulher depois de vários filhos perde aquela formosura e a juventude, e ela falou, não, agora você não me serve mais, vou procurar outra mulher mais nova, porque você não tem mais aquilo que eu amava, que na verdade era Eros. Por outro lado, você não pode ter um amor platônico, vamos dizer assim. Você ama uma mulher que te desdém, aí você faz de tudo para que ela seja sua, você faz aquilo, e isso é muito comum, né? Na adolescência, você ama só você, né? O amor acontece só do seu lado, sem nenhuma correspondência. Então isso também não é correto, né? Isso também não é ordenado. Então é importante que haja uma completude. O amor, ele é um diálogo. Ele é Deus nos ama, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Há uma correspondência do amor. E agora, fechando, né, vou tentar passar essa última parte aqui mais rapidinho, que é sobre a sociabilidade humana. Deus ama interpessoalmente. Deus é trino, uma trindade de pessoas que se conhecem e se amam mutuamente. Por um lado, o amor é desejo, ele move, é movimento, e o natural é arrancar o sujeito de si mesmo rumo ao superior, rumo a outras pessoas. Por outro lado, a autêntica experiência que temos dos outros não é simplesmente a experiência de outros objetos, aos quais talvez respondamos, se quisermos. É, em primeiro lugar, a experiência de outros sujeitos, que de entrada exige de nós resposta e diante dos quais nos sentimos primariamente interpelados. Se o outro é, com efeito, imagem de Deus, amar o outro é amar a imagem de Deus. Amar alguém que ama Deus, amar alguém a quem Deus ama, amar o próprio Deus. Amor é, portanto, essencialmente amor interpessoal, porque repleta de verdade, a caridade pode ser compreendida pelo homem na sua riqueza de valores, partilhada e comunicada. Com efeito, a verdade é logos, que cria diálogos e, consequentemente, comunicação e comunhão. A verdade abre e une as inteligências no logos do amor. Tal é o anúncio e o testemunho cristão da caridade. Eu vou ler até o final, depois faço um comentário mais sucinto. É nestes pressupostos antropológicos e éticos profundos que se fundamenta a sociabilidade humana, e não apenas em uma questão fática de convivência em comunidade necessária e útil.
Por isso, a sociabilidade também se alimenta do amor e se compõe primeiramente das relações e comunidades propriamente amorosas, a família e a amizade. Só através da socialização, do contato com outros, o ser humano cresce e se desenvolve em sua natureza própria. Um ser humano é feito de tal forma que não se realiza, não se desenvolve nem pode encontrar sua plenitude a não ser no sincero dom de si mesmo aos outros, e não chega a reconhecer completamente a sua própria verdade senão no encontro com outros. Nós o vemos assim no próprio Evangelho: todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. E daí se extraem ricas consequências para a família como célula básica da sociedade. E com relação à amizade, chamei-vos amigos, acontece o mesmo: nutre-se do amor de Deus e constrói a comunidade. Então, esse trecho está indo direto ao ponto de que o que constrói a sociedade é o amor. Não é uma relação, né, sei lá, de classes, né? Não é uma briga, não é uma luta de classes, não é uma classe lutando com a outra. Não é, sei lá, o Estado que define como as coisas devem ser. Não é um instinto animal que nos obriga a sermos relacionais um com o outro. É a vontade, né? É a vontade de amar. É a vontade que nós temos, né? Mais uma vez, no amor, esse algo composto por inteligência, vontade e afetividade. Então é o amor que forma a sociedade. E não outra coisa. Por quê? Porque a essência da comunidade, da sociedade, está na família, né? O amor que surge no núcleo familiar e também nas relações de amizade. Então, se fôssemos, por exemplo, peças de uma máquina, por exemplo, não haveria comunidade, haveria uma máquina, né? Infelizmente, isso daí é uma concepção também moderna de sociedade, né? O homem como máquina, o homem como a sociedade como uma máquina, o homem como uma máquina e que precisa funcionar ali como uma engrenagem e que o sentido da vida dele é manter a engrenagem funcionando, né? O motor funcionando. Bem, isso é uma concepção radicalmente contrária ao cristianismo, né? E de fato, né, se fosse assim, o ser humano já haveria sido extinto. E não haveria sociedade, não haveria comunidade, porque o que de fato forma hoje e sempre vai formar são os amores, são os nossos laços de amor, que se manifesta em fraternidade e amizade. Bem, pessoal, é isso. Eu espero vocês no nosso encontro e espero que tenha ajudado aí vocês a entrar nesse tema. Um grande abraço e até lá!